Bem-vindos, você está no Clube de Aforismos e nós chegamos ao aforismo número 16, que tem como título Explorando em Detalhes a Famosa Sociologia de Émile Durkheim. Esse aforismo está dividido em 6 fragmentos. O primeiro deles é intitulado Durkheim e o Fato Social. É aqui que ele vai expressar o seu método e a gente vai começar por aqui. Mas quem tiver interesse e quiser ver os outros fragmentos, faça sua inscrição no nosso Clube de Aforismos, ou então, outra possibilidade é você saber um pouco mais do nosso curso aqui através do nosso canal do YouTube. Aqui está o nosso site, o nosso link de inscrição, tá bom? Bom, o segundo fragmento desse aforismo tem como título Uma questão de método científico, Durkheim contra a anomia de Marx. A gente vai entender por que para o Durkheim o Marx não seria ciência nem sociologia. Complicado isso, os marxistas não gostam nem de ouvir falar disso, inclusive atacam Durkheim por conta disso. O terceiro fragmento é intitulado Entenda os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica em Durkheim. Então vale dizer aqui, só para antecipar, que se para o Marx a história da humanidade é a história da luta de classes, para o Durkheim a história da humanidade é a história da solidariedade. Vejam que polêmica que o Durkheim vai criar. O fragmento número 4 e o número 5, eles se dedicam aos estudos das concepções de suicídio de Durkheim. Então ele fez análise sociológica sobre o suicídio, dizendo que também é um tema da sociologia e não especificamente da psicologia, às vezes nem é, né, na visão do Durkheim, outra polêmica que ele cria. O número 4, o fragmento, se chama Suicídio como uma questão sociológica em Durkheim, casos anômicos e altruístas. E o fragmento 5 é intitulado Suicídios egoístas e fatalistas, segundo Durkheim. E o fragmento número 6 se chama Consciência coletiva e o papel da educação para o positivismo de Comte. Aqui a gente vai ver no fragmento 6 a única e rara crítica que o Comte faz ao capitalismo, mas tem solução, já que ele é um otimista de carteirinha, um positivista. Bom, então vamos começar aqui este fragmento, Durkheim, o fato social. E para a gente entender melhor esse fragmento, eu super recomendo a leitura de um livro escrito pelo próprio Durkheim em 1895, chamado As Regras do Método Sociológico. Nessa obra, Durkheim irá definir qual é o objeto de estudo da sociologia, como ele deve ser estudado e quais são as regras para que exista abordagem sociológica. É nessa trama que Durkheim buscará atacar o Marx, mas a gente vai deixar isso para o próximo fragmento, o fragmento 2. Então, se tiver curiosidade, faça a sua assinatura no clube, que a gente conta toda a história das principais ideias do Durkheim. Combinado? Bom, mas vamos começar pelo fato social. Vale dizer que Durkheim, vale lembrar, Durkheim é um autor positivista, portanto, atrelado ao cientificismo, e o que ele buscou fazer foi dar as diretrizes para interpretar o que é um fenômeno sociológico. E ele vai chamar de fenômeno sociológico o fato social. Aliás, o fato social é o nome dado ao fenômeno sociológico. E segundo Durkheim, o fato social, para ser um fato social, ele depende de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Ele é geral, ele é exterior e ele é coercitivo. A gente está colocando uma tela aqui para vocês não perderem de vista essas 3 características, mas eu vou explicar uma de cada vez. E eu vou começar pelo fato do fato social ser geral. O que significa o fato social geral? Bom, primeiro ponto, Durkheim ele é um autor funcionalista, a gente já estudou isso no aforismo anterior. Todo funcionalista trabalha com uma relação causa e efeito. Em outras palavras, para o Durkheim, o fato social ele demonstra que há um determinismo social. Antes de explicar direito esse caráter geral do fato social, eu queria fazer menção a um detalhe importante, né? O Durkheim ele vai comprar uma briga com os darwinistas sociais. Os darwinistas sociais, que de alguma forma deturpam a teoria do próprio Darwin, Charles Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies. O que eles vão dizer, os darwinistas? Né? Que é uma questão, os darwinistas raciais, né? Eles vão dizer que é uma questão biológica ou simplesmente do meio ambiente, o que se chamava de mesologia, né? A temperatura, o clima, o relevo, o tipo de vegetação,
Tudo isso determina quais povos são superiores e quais são inferiores, né? Então essa era a ideia dos darwinistas. Só que, como a gente já viu no aforismo anterior, o sociólogo não dá explicações naturais ou divinas para os comportamentos humanos. Nesse caso, Durkheim ele vai tentar demonstrar a existência de um outro tipo de determinismo, que não é o biológico, não é o natural defendido pelos darwinistas sociais, mas sim é o determinismo social. Né? Então, qual que é a diferença? No determinismo social, eu posso dizer o seguinte, que hábitos, costumes, as tradições de uma sociedade implicam no modelamento do comportamento do indivíduo. Em outras palavras, e diferentemente do Marx, Durkheim não dá nenhum protagonismo ao indivíduo. Em outras palavras, segundo Durkheim, o indivíduo ele é formado pela sociedade, então o modo como a gente fala, a maneira como a gente pensa, a forma como a gente se veste, as escolhas profissionais que nós fazemos, enfim, uma moral de uma sociedade, seja lá o que for, tudo isso é uma relação de causa e efeito. A causa é social e o indivíduo exerce esse efeito. O indivíduo é produto, é fruto, é produzido pela sociedade. Já Marx mostrava o contrário, né? Ou seja, a sociedade forma o indivíduo, mas o indivíduo também forma a sociedade. Por isso que os marxistas gostam de usar a famosa frase que diz: o homem é produto e produtor da sua história. Já para Durkheim, o indivíduo simplesmente é produzido, ele é produto da sociedade. E ponto final. Ele não tem nenhum protagonismo, ele não é assim tão inventivo, ele é apenas um reflexo da sociedade. Então lembre-se, a forma como a gente pensa, se veste, age, tudo isso é fruto da sociedade. Então vejam que Durkheim ele combate o darwinismo social porque a explicação darwinista era natural, era biológica, enquanto que o determinismo da sociologia do Durkheim é social. Vale dizer que aqui no Brasil, algumas correntes literárias, principalmente o realismo, misturaram esses dois determinismos, não necessariamente o do Durkheim, mas o positivista. Então, quem leu a obra O Curtiço sabe muito bem disso. Você viu tanto o determinismo biológico quanto social. Mas na Europa, essas duas correntes, o darwinismo social e o positivismo, ainda mais o Durkheim, estavam brigando no século XIX para saber quem explicava melhor o comportamento das sociedades. Mas aí, voltando ao assunto, né, Durkheim dizia, portanto, que o fato social é geral, exterior e coercitivo. O que significa dizer que o fato social é geral? É geral é porque ele tem uma certa recorrência, ou ele tem uma certa predominância. Ele é geral porque se repete. Então, essa era inclusive uma das regras, né, de todo sociólogo. Marx busca como regra a luta de classes. O Durkheim, outros padrões. Entre eles, hábitos, costumes, tradições, como eu disse para vocês, né? Então a gente pode retomar aqui um exemplo que eu já tinha citado em outro aforismo para vocês, como fato social geral, é o fato de que todos nós usamos celulares. Então isso é um fenômeno sociológico. E todo fenômeno sociológico ele tem que ser estudado como uma coisa como se fosse uma pedra, né? Como se fosse um objeto da física, da ciência. Então vejam que o Durkheim, ele metodologicamente percebe que é assunto do sociólogo aquilo que tem uma certa rotina, aquilo que se não é feito por toda a sociedade, um grupo pequeno, um mediano, ele tem essa recorrência. Então, por exemplo, a gente tem torcidas de futebol no Brasil, nós temos atitudes ou rituais religiosos. Vejam que todas as religiões têm suas datas sagradas, algum feriado, alguma data festiva, o Natal, o Ano Novo, seja lá o que for. Então vejam que esse passa a ser um dos assuntos do sociólogo, aquilo que se repete, aquilo que é corriqueiro, aquilo que tem uma certa perenidade, a gente chama então de geral. É uma das características do fato social, ok? Acho que tranquilo essa parte. A segunda característica do fato social, além dele ser geral, é que ele é exterior. Aqui a gente vê o caráter funcionalista, causa e efeito. Por que o fato social é exterior? Porque o meio social exerce uma pressão para que o indivíduo haja e se comporte de uma determinada forma. Por exemplo, você, de repente, é filho de palmeirenses e torce para o Palmeiras. Né? De repente, você é de uma religião X ou Y e você segue a religião dos seus pais. Então vejam que isso foi imposto ao indivíduo, é uma relação de causa e efeito. A causa é social, o efeito se dá sempre no comportamento do indivíduo. Então vejam que isso diz respeito àquilo que eu acabei de comentar, né? Ou seja, para o Durkheim o indivíduo tem pouco ou quase nenhum protagonismo, ou seja, ele é determinado, ele é influenciado, o indivíduo existe em função das determinações exteriores da sociedade.
E a terceira característica é que o fato social ele é coercitivo. O que é coerção? Ele é punitivo, ou seja, quem não seguir a regra vai ser punido. Por isso que o Durkheim é tão lido na sociologia do direito, quem estuda direito, porque as leis, elas são gerais, vale para todo mundo, são exteriores, eu não inventei a lei, nem você, ela é coletiva, e ela é punitiva, ela é coercitiva, porque se você não cumprir a lei, a regra, você vai sofrer algum dano. Queria dar 2 exemplos para vocês, curiosos, de como isso funciona, né? Vamos ao primeiro exemplo. Vocês devem saber que eu sou corintiano, por favor, não cancelem o clube por conta disso. Corinthians, nesse ano que eu estou gravando, 2023, não vai muito bem das pernas. Mas meu pai me levava aos estádios desde que eu sou pequeno. Hoje a gente vai de vez em quando. Muitas vezes eu vou com os amigos. E desde pequenininho, sem conhecer o Durkheim, eu aprendi que o que é fato social, né? Sem ter lido o Durkheim. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Bom, eu fui aprendendo com a vida, né, que quando o Corinthians está atacando, a torcida, por algum motivo que eu não sei explicar, ela começa a brigar, a xingar quem começa a gritar gol, gol, gol. Então o Corinthians está atacando e de repente um torcedor começa a se empolgar muito e começa a gritar gol, gol, gol. E aí de repente alguém grita ou reclama com esse torcedor dizendo o seguinte: não grita gol, aí xinga, faz mil coisas. Não se trata de uma tese científica, né, que se gritar gol o Corinthians não faz gol, mas as pessoas acreditam nisso. Mas o que é interessante desse detalhe é que isso é um fato social, porque acontece em todos os jogos, é geral. Eu não sei quem foi o imbecil que inventou isso, mas acontece sempre. É exterior, porque é uma pressão da sociedade para o indivíduo, ou seja, é algo impositivo. E é coercitivo, porque quem grita gol, primeiro é xingado, depois leva um tapa na cabeça. Então vejam que não gritar gol quando o Corinthians ataca é um fato social. Um outro exemplo que talvez vocês possam até fazer esse experimento. De repente você tem 20, 30 anos e diga o seguinte para a sua família. De repente você mora com os pais, vai saber. Fale o seguinte para a sua família, né? Olha, depois que eu assisti às aulas do professor Paulo, eu resolvi não trabalhar mais. Eu estou desistindo da vida, não quero mais saber de trabalhar, vou vender minha arte na rua com todo o respeito. Aí você vai ver que o trabalho é um fato social, assim como as leis jurídicas, né? Por que o trabalho é um fato social? É geral, todo mundo trabalha, ou está todo mundo em busca de trabalho, pelo menos. Segundo, ele é exterior. Desde que você é pequenininho, todo mundo fica enchendo o seu saco perguntando o que você vai ser quando crescer, hein? Aí quando você presta vestibular, está no colégio, o que você vai prestar, né? Então vejam que a gente vai vendo, no final das contas, que o trabalho é geral, é exterior e é coercitivo. Porque se você falar, vou desistir da vida, não vou trabalhar, vão brigar com você, né? Vão te encher o saco. Vão dizer o seguinte: como assim? Seu tio começou a trabalhar com 14 anos e você não? Você está sendo um vagabundo? E se você não trabalhar, você vai morar debaixo da ponte, vai passar fome. Nesse caso, o trabalho é uma categoria que deve ser estudado como coisa, é um fato social, é geral, é exterior e coercitivo. Fez sentido para vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado desse fragmento. Espero vocês no próximo, que vai tratar da briga entre Marx e Durkheim a respeito do método científico. Aproveitando esse gancho do fato social, a gente vai entender por que para o Durkheim o que o Marx fez não é ciência e não seria muito menos sociologia. Mas para isso você precisa fazer sua assinatura, não esquece disso, né? Quem está vendo aqui no YouTube só vai ver esse fragmento, o resto precisa fazer assinatura, combinado? Até mais.